Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E hoje eu trago uma peça que é super útil para a gente poder manter as nossas coisas aqui do ateliê super organizado, né? Que é essa belíssima pasta. Olha só que amor! Uma pasta para a gente guardar nossas réguas. Olha só! Que linda! E olha essa abertura. Ó, aqui eu consigo pôr as minhas réguas de pet, ó, que são bem grandes, né, essas maiores, e também as minhas réguas de modelagem. Tá vendo? Que legal! Ela tem essa abertura, ela é com zíper duplo, né, tem essa abertura aqui na frente, tem esse outro, ó, essa aqui de trás que eu mostrei, essa aqui da frente, e dá pra gente guardar os nossos moldes, guardar caderno. E ela também abre assim, gente, olha só que legal. Aqui tem um bolsinho que é para pegar alguma coisa mais rápida, assim, como o celular, algum cartão, alguma coisa assim, ó. Então é bem prática. Aqui, ó, se tu precisar levar um rolinho de papel, alguma coisa, então ela tem essa abertura e esses botões aqui, ó, que fica super tranquilo de levar. Olha. A ideia de fazer desse tamanho para essas réguas apareceu porque eu tinha essa aqui, um modelinho pequenininho, que já é feita há bastante tempo. Ó, eu nem botei bolsinho, nada nessa. E essa aqui eu levava minhas réguas, as pequenas. Todas as minhas réguinhas pequenas, ó. Eu levava nessa aqui. E eu não tinha um lugar para pôr as grandes, e gente que anda com... Eu dou aula e vou para um ateliê e vou para outro, então precisava de alguma coisa bacana para levar essas réguas bem compridas. Então, usando esse modelinho aqui, eu adaptei para pôr as nossas réguas assim. Essa eu fiz com alça, para carregar assim, carregar também aqui assim, ó, no ombro, quando eu for dar aula. E essa aqui, por ser pequenininha, ela tem só essa alcinha de mão. Mas o jeitinho de fazer é o mesmo. Se você quiser desse tamanho ou desse tamanho, é só adaptar as medidas, que é super fácil de fazer. Gostaram da ideia? Então vem para a aula. Então nós vamos precisar para essa pasta organizadora. Aqui eu tenho um modelinho, é a mesma, tá, gente? Ó, só que aqui eu tenho um modelinho dela no tamanho menor. Olha só. Então a gente precisa de dois tecidos. O tecido aqui que fica aqui fora, tá? Que é o tecido A, e o tecido B que fica aqui, ó, que tem que ser uma composição bem bacana, porque quando a gente fecha aqui, ó, fica aparecendo esse detalhezinho da outra cor do tecido. Então, para dar esse charme, a gente usa duas cores, tá bom? Mas isso também não impede de você usar a mesma estampa, tá bom? Nesse aqui eu fiz um bordado feito na máquina, ó, ficou bem bacana. Ó, ela fica assim. Aqui, gente, dá pra pôr um bolsinho também. Nesse aqui eu não coloquei, mas aqui no grande eu vou pôr um bolsinho aqui, tá? E aí os dois zippers que abre assim bem bacana, olha aí. Tá vendo? Aqui eu coloquei giz, olha aí, gente. Olha a caca que fez aqui. Esse aqui eu vou ter que lavar, que fez uma caca danada. Ó. E prontinho, tá vendo? Então, pra grande, que nós vamos fazer a grande hoje, eu vou precisar de dois tecidos. O tecido A e o tecido B. Tá? Eu escolhi esses dois porque olha só como fica lindo a composição deles, tá? Um de cada. Eu vou precisar também dois tecidinhos pro forro. Eu vou usar esse aqui pro meu forrinho, tá? Dois tecidinhos pro forro. E duas mantas. Aqui eu tô usando a manta R2, mas também pode usar R1 sem problema nenhum, tá? Tudo isso aqui eu cortei um pouco maior,
porque eu vou quiltar ainda. Então, como eu vou quiltar, então eu corto ele todo maior assim e depois eu refilo no tamanho de 65 por 40, tá? Depois dele todo quiltado, eu vou refilar, ele vai ficar com 65 por 40. Aqui ele tem 69 por 42, mais ou menos isso, tá? Eu cortei um pouco maior para poder quiltar primeiro. Então, agora eu vou levar lá pro ferro, vou passar, vou deixar bem grudadinho aqui os tecidos, bem certinho aqui. Vou levar lá pra máquina, vou fazer um quilt, e aí eu vou refilar e eu trago pra mostrar ele todo refiladinho no tamanho certo. Pronto, gente, ó, quiltei, tá? Eu passei primeiro no ferro, né, o tecido A manta e o forro. E eu quitei todo mundo junto, ó. Quiltei tudo. Observe que o meu forro eu até cortei um pouquinho maior que o tecido principal, ó. Para na hora de quiltar não sair nada do lugar e não correr o risco de perder algum pedacinho do tecido. Então ele tá um pouquinho até maior o forro, tá? Ó, maior que o da frente. Eles já estão maiores. Eu vou refilar agora. Eu fiz esse quilt aqui, ó. É um quilt livre, feito com o pé da máquina normal mesmo. E também é feito no olho. Eu não marco nada. Eu só venho aqui com a máquina, faço uma curvinha. Eu começo abrindo e depois o outro fechando. E assim eu faço esses gominhos, essas voltinhas. E eu gosto muito desse quilt porque ele é rapidinho, ó. Ele é bem rapidinho de fazer. E prende bem a peça, ó. E fica bem bacana, bem legal, tá? Então eu já quiltei as duas partes. Agora eu vou refilar, eu vou cortar no tamanho certinho, no tamanho exato que eu preciso a peça. 65 por 40. Eu vou quiltar e eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta para não ficar nenhuma pontinha assim depois torcida na hora de prender o zíper. Pronto, gente, ó. Eu costurei todo em volta e eu arredondei os cantos, ó. Tá vendo, ó? Fiz uma costurinha de segurança e arredondei os 4 cantinhos. Desse e desse aqui também, ó. Dá pra usar um conezinho desse aqui como marcação, é só ali no cantinho mesmo, ó, dá uma arredondadinha, tá? Pega alguma coisa redonda aí e quebra só o cantinho assim, ó, bem pouquinha coisa, é só um biquinho mesmo que a gente tira, ó. E aí eu já passei a costurinha de segurança e agora eu só corto aqui no risquinho que eu fiz, ó. Pronto, ó, aí ele ficou desse jeitinho, ó. Os dois tecidos, o A e o B, e o forrinho que é igual, tá bom? Depois de tudo refilado, tudo cortado bem certinho, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte do lado de dentro dessa pastinha da necessaire, ó, tá? Essa parte aqui, ó. Vou pegar, que é esse tecido. Aqui do topo pra cá, ó, eu marquei 4 centímetros. Que é essa distância que fica aqui, ó, tá vendo? Esse dentinho que fica ali diferente, tá? A pequena, gente, essa aqui, eu deixei 2 centímetros, a diferença, tá? Daqui pra cá tem 2 centímetros e aí eu fiz pra dar esse charminho aqui. Essa aqui eu já vou deixar uma diferença de 4 centímetros, porque quando eu dobrar, ó, ela já vai dar essa margenzinha aqui, ó, tá? Eu achei que ia ficar mais bacana, porque é uma pasta grande, tá bom? Então, vai ficar assim, com essa aparência assim, ó. Deixa eu pôr aqui, ó, os forrinhos, né? Ó, vai ficar assim, tá? Então, o que que eu fiz? Eu marquei esses 4 centímetros aqui. Aí, sobrou esse pedacinho aqui, tem 35 centímetros, eu dividi no meio, 17,5. Ó, dividi no meio certinho. E aí, eu passei esse risco aqui, que esse risco aqui é onde a gente vai fazer a costura para juntar as duas partes, tá? Só que antes de juntar essas duas partes... Ah, e uma outra coisa que eu queria mencionar para vocês, que eu acabei não falando. Essa aqui, por ser uma pasta maior...
eu achei melhor quiltar o forro junto, tá? Só que quando a gente quilta o sanduíche, ele é um pouquinho mais complicado, às vezes fica torcido a parte de baixo. Então, para quem não tem muita experiência em quiltar, que quiser quiltar só o tecido de cima e a manta, pode ser, tá? Ó, esse aqui, gente, vou mostrar para vocês, ó. Esse eu quiltei somente, ó, tá solto aqui o forrinho, tá? O forrinho ele não tá quiltado, ó. Ele tá solto do quilt, ó. Eu quiltei somente a parte de fora. Aqui dentro eu não quiltei, só de fora, tá? Mas como a necessaire era menor e também ela fica presa junto, então eu achei que não tinha necessidade e acabei não quiltando. Só que essa aqui, por ser uma pasta maior, eu achei melhor quiltar, então eu acabei quiltando todo mundo junto. Então eu fiz o sanduíche de todo mundo junto, tá? Mas se você não tem muita experiência, que quiser deixar o tecidinho de fora, quiltar só os dois e depois só colocar o tecido por fora e passar uma costura de segurança, também pode ser, tá bom? Só que ele vai ficar só soltinho aqui. E como ela é grande, a minha prima. Essa aqui, gente, eu não coloquei esse bolsinho. Um bolsinho aqui, tá? Porque como ela era pequenininha, eu achei que não tinha necessidade. Mas essa aqui eu vou pôr um bolsinho aqui no meio, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o tecido, esse mesmo tecido aqui da frente. Eu cortei 30 por 30, o tamanho dele. E eu cortei um pedacinho de entretela. Essa entretela que a gente compra pra usar em gola de roupa, sabe? Uma entretela bem fininha. Essa entretela a gente passa com ferro e ela gruda. A minha não grudou muito bem, não. Eu acho que não tá muito legal e acabou não grudando. Já passei, mas ela já soltou. O que que eu vou fazer? Eu cortei 30 por 30, um quadrado. E eu vou fazer assim, ó, gente, ó. Vou pôr bem direitinho aqui. Vou lá na máquina. E eu vou passar uma costurinha aqui. Aqui eu vou pular 4 dedos, aqui na parte de baixo. Pulo 4 dedinhos. E finalizo aqui. E aí eu vou desvirar essa peça para pôr esse bolsinho aqui, tá bom? Então eu vou lá finalizar esse bolsinho e aí eu já mostro para vocês como é que eu vou pôr ele aqui. Pronto, gente. Cortei, aliás, costurei, desvirei aqui, ó, por essa abertura que eu deixei aqui embaixo, tá vendo, ó? Ó, esses 4 dedinhos que eu deixei aqui embaixo, desvirei por aqui, fui lá no ferro, passei tudo bem passadinho e cortei os cantinhos para ficar bem fininho aqui. Passei no ferro e já coloquei aqui em cima, ó, eu já fiz um pesponto, tá? Porque como tem entretela, para entretela não ficar virando, sendo que aqui não tem costura, é só dobrado, né? Então, já fiz isso aqui. Isso aqui não precisa fechar na mão, não precisa fechar nada, é só deixar bem passadinho, deixar tudo bem direitinho aqui, porque agora nós vamos costurar aqui e aí já vai ficar tudo bem certinho, tá bom? Olha, gente, eu agora preciso achar um meio aqui dessa parte, ó. Eu vou dobrar aqui e eu vou marcar o meio com uma caneta que apaga. Aqui. Ó, gente, o meio, achei. Ali, tá? E aqui também eu preciso achar o meio. Vamos ver se marcou, marcou. Ó, o meio. Ali, tá bom? Ó, meio aqui, estão vendo? Ó, meio com meio, posso até ter marcado o meio aqui mais próximo, ó. Ó, ajeito ali. Aqui, ó, tá vendo essa costura que a gente vai fazer? Então, para esse tecido não ficar aqui bem na dobra, gente, que senão vai acabar atrapalhando essa dobra, nós vamos botar ele a 1,5 cm, tá? Ó, 1,5 cm. 1,5 cm.
porque a hora que eu for dobrar, ele não vai ficar muito grosso aqui atrapalhando, tá? Aí eu alfineto. As 4 pontinhas pra nada sair do lugar, né? Vou confirmar, ver se não saiu. 1,5. 1,5 e aqui no meio, tá vendo? Bem certinho. Agora eu vou lá na máquina, eu vou fazer um retrocesso aqui, vou vir bem na beiradinha, tá? Vou passar aqui. Aqui eu já vou cuidar pra não ficar nada fora do lugar, já vou fechar esse buraquinho. Vou subir e vou finalizar aqui, tá? Aqui eu gosto até de fazer assim, ó, eu subo, pulo 2 pontinhos e desço assim, tipo um triângulo, sabe? Pra dar uma reforçada aqui, porque às vezes a gente fica colocando a mão aqui e acaba rasgando. Então, o que que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu venho, aqui eu pulo 2 pontinhos e eu desço assim. Aí fica tipo um triângulo, tá? Tanto nesse cantinho, como nesse cantinho. Ô, gente, eu sou a rainha de me espetar com alfinete. Contem aí pra mim, vocês também são assim? Gente do céu, eu não posso estar trabalhando com alfinete, que eu tô toda a vida furada. Tá doido. Ó, ajeitem bem ali, bem certinho, tá? Eu vou lá passar essa costura e eu mostro bem de pertinho esse cantinho como eu fiz, tá bom? Ó, gente, costurei, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar pra ver. Tá vendo ali? Acho que do avesso vai dar pra ver melhor, ó. Tá vendo? Eu faço esse... Ó, tipo um triângulozinho. Só pra reforçar essa costura aqui, ó. Tá vendo? Pronto, gente, ó. Nosso bolsinho pronto, tá? Agora aqui, gente, até eu acabei não mencionando, mas se vocês forem usar aqui o botão de imã, aquele de furar, esse aqui, ó. Esse aqui, gente, que é de furar, ó, tá vendo? A gente fura, aí bota a chapinha e amassa as perninhas. Se for por esse aqui, aí a gente tem que colocar antes e de preferência com o forro não quiltado, tá? Pra ele não ficar aparecendo atrás, tá bom? Esqueci de falar isso pra vocês. Se forem por esse aqui, ó, esse, como eu fiz com forro, solto, ó, ele não apareceu, tá vendo? Mas, como esse aqui tem acabamento aqui nessa parte, então não tem problema nenhum por depois, tá bom? Porque ele vai ficar só aparecendo a cabecinha dele e é com acabamento, então vai ficar legal do mesmo jeito. Se for aquele costurado à mão, também não tem problema, pode fazer depois, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que decidir antes pra poder pôr os botãozinhos antes, tá bom? Como que nós vamos marcar esse botão? Ó, a nossa pasta, ela vai ficar assim, nessa marcação de 4 centímetros. Então, o meu botão eu vou botar abaixo desse 4, 2 centímetros, tá? E aqui, ó, da ponta, eu vou pôr 10. Então, vai ficar 10 da ponta e 2 daqui. Tá bom? Ó, 10 da ponta e 2 daqui. Mas, como eu vou pôr o botão, esse com acabamento, eu nem vou pôr agora. Eu vou terminar toda a pasta e depois eu coloco o botão, tá bom? Porque como o zíper abre todo, eu não vou ter dificuldade em pôr o botão, ó. Se eu quisesse vir e pôr aqui, ó, ele depois da bolsa toda pronta, não teria problema, ó. Eu conseguiria pôr, ó, bem certinho, tá vendo? Então, eu vou pôr depois. Vou terminar o zíper primeiro e deixar a bolsinha pronta com o zíper, depois eu boto o botão. Então, feito isso, ó, já deixei as duas partes, já estão prontas. Agora, nós vamos escolher o zíper.
E nós temos que cortar, gente, tecido para fazer esse acabamento aqui do zíper, ó. Tá vendo esse acabamento aqui do zíper? Esse acabamento do zíper, ó, dentro ele fica da cor do forrinho que vocês escolherem, tá vendo? E fora ele fica da cor do tecido A, tá? Então, vocês vão cortar 2 vezes no tecido A e 2 vezes no tecido de forro, tá? Para fazer o acabamento. 2 vezes porque é um para esse canto e um para esse canto, tá? E 2 vezes pelo tecido do forro. Vocês vão cortar no tamanho de 8 por 4, tá? Eu vou cortar o meu que eu não tinha cortado ainda. E o zíper, gente, nós vamos usar de 1 metro e o outro de 92 centímetros. Eu vou cortar também, que aí eu mostro pra vocês. Ó, gente, 2 pedacinhos de 8 por 4 do tecido A e 2 pedacinhos de 8 por 4 do forro, tecido de forro. Um zíper de 92 centímetros. Já coloquei o cursor e já queimei as pontinhas. E um zíper de 1 metro. Também já coloquei o cursor e já queimei as pontinhas, tá? Agora, gente, vocês têm que... Ó, os 2 cursores, eles têm que ficar pro mesmo lugar, estando fechado e aberto também. Então, vocês vão ter que posicionar assim, ó, tá? Cursor viradinho, ó, um de frente pro outro. Vou puxar ele um pouquinho mais aqui pra frente, pra vocês poderem ver, ó. Né? Não coloco muito na ponta, né? Deixo o zíper todo fechadinho pra ficar melhor de costurar, pra ficar bem acabadinho. Ó. E eu vou posicionar assim, gente, ó. Zíper de frente com o outro, tá? Ó. Ele abre lá pra trás, ó. E fecha pra cá. Ó. Tem que estar assim, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar o tecido da parte, o tecido A. Deixa eu tirar esse aqui de baixo, gente, porque senão vai acabar confundindo a imagem. Olha como nós vamos fazer. Já não sei nem onde foi parar o outro pedacinho. Achei. Ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui, ó, posicionar. Tá vendo que ele ficou um pouquinho maior que o zíper, mais largo, porque o zíper tem 3, a gente cortou com 4. Depois eu vou refilar e vou deixar ele na espessura do zíper, tá bom? Na largura do zíper. Ó, tecido direito do tecido com direito do zíper. E aqui, ó, o direito do forrinho, aqui embaixo, no avesso do zíper. Eu vou posicionar assim, ó, bem certinho. Alfineto. Pra não sair nada do lugar. E vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, ó, de pé de máquina, tá? Cuidando com o dentinho do zíper, mas dando um reforço. Vou fazer isso aqui primeiro desse lado, ó. Tá vendo? O meu zíper tá virado assim, ó, tá? É o primeiro lado que eu vou fazer. Depois eu vou pôr o outro zíper e eu mostro bem certinho, tá bom? Costurei. Ó. Tá vendo? Ficou assim. Agora, com o zíper virado na mesma direção desse, ó, um contra o outro, ó, eles fecham assim, tá vendo? Eu vou posicionar esse tecido aqui, ó. Vou pegar o tecido, ó, direito do tecido com o direito do zíper. E esse aqui, ó, eu tenho que trazer ele pra cá. Mas primeiro, eu vou alfinetar aqui para esse aqui não sair do lugar. Ó, alfineto ele aqui, tá vendo? Agora eu vou pôr esse tecidinho aqui, ó, direito dele,
Ó, eu vou pôr ele aqui embaixo. Ó, ele tem que estar certinho aqui pra eu costurar, tá vendo? Aqui não faz mal ele tá embolado, porque a hora que eu tirar o zíper ali, ele vai... Ó, ajeitei, alfineto todo mundo junto. Vou lá na máquina e faço a mesma coisa, passo uma costurinha aqui, ó. Vendo? Ó, o direito aqui, ó. Vou lá passar essa costurinha aqui, pronto. Ó, costurei. Aí, quando eu puxo, ó, ficou os dois zíperes costuradinhos com tecido do direito aqui e o direito do forrinho ali, ó. Olha só. Vendo? E o zíper, ele encontra, ó, pro mesmo lado, ele tem que estar, ó. Esse é o único cuidado que vocês precisam ter. Agora, gente, ó, eu vou lá na máquina e eu passo uma costurinha aqui, ó, bem na altura aqui do zíper e corto esse excesso, tá? E nós vamos pôr o outro lado. Agora, só a gente tem que cuidar para não deixar o zíper torcido, né? Então, a gente deita o zíper assim, ó, na mesa, bem certinho, para não torcer o zíper na hora de pôr. Então, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Tecido direito do tecido com direito do zíper, direito do forro aqui atrás no avesso do zíper, ó. Posiciono, alfineto e passo uma costura. Pronto, passei a costura. Deixa a câmera parar. E agora eu preciso costurar a outra ponta. Então, agora vamos ajeitar bem aqui o zíper, né? Pra não ficar nada torcido. Ó. Vejo que não tá torcido, só viro aqui, ó. Virei aqui. Ajeito com o alfinete. Agora, eu pego essa pontinha aqui, ó, o direito dela, e eu ponho lá pra trás. Deixa eu pôr o alfinete mais aqui na beiradinha, porque aí não fica saindo do lugar, senão quando eu puxo aqui, ele fica saindo do lugar. Pronto. Agora ponho ali, bem certinho. Seguro todo mundo junto. Alfineto. Vou lá e passo uma costurinha aqui. Passei a costura. Puxo. E ele tá bem certinho. Ó. Oh, meu Deus, quanto fio. Pronto. Agora eu vou passar essa costurinha aqui, dos dois lados, e eu vou tirar esse excesso de tecido. Pronto, gente, ó. Zíper pronto, todo acabadinho. Já conferi aqui na peça pra ver se deu certinho. Tá? Até se alguém tiver dúvida, às vezes tá com o tecido um pouquinho menor e quer aproveitar aquele tamanho, eu vou ensinar como que mede, ó. Eu marquei o meio de um dos lados, aí eu ponho aqui o meio certinho com esse risco, né? Que não é no meio do pano, não. Menor, tá vendo? E aí eu marquei bem certinho e botei o zíper menor embaixo, o maior ali, e aí eu vim colocando o grampinho, e aí eu conferi ali pra ver se estava tudo certinho. Então, o meu já fez essa conferência, já deu certinho. Agora, eu preciso pôr o viés aqui nesse zíper, tá? Eu vou usar, gente, esse viés industrializado mesmo, tá? Ó, viés cinza, vai combinar com esse meu tecido, mas quem não quiser usar o viés industrializado, pode cortar o mesmo tamanho, no tecido enviesado, porque nós vamos fazer o cantinho redondo e não precisa estar enviesado, tá? Mas eu vou usar esse viés pronto mesmo, tá bom? Ó, eu vou
costurar ele. Deixa eu só conferir aqui se eu vou conseguir. Vou conseguir sim. Deixa eu ver aqui bem certinho. A medida desse aqui, ver se vai dar pra virar. Peraí, gente. Deixa eu só confirmar certinho aqui. O tamanho dele. Costurei ali. E vou rebater aqui. Vai dar, assim, não tá muito grosso. Então, eu vou costurar com ele fechadinho mesmo, tá? Vou pegar o meu zíper do lado do avesso do zíper, do lado do direito do viés. E eu vou passar uma costurinha. Vou fazer essa emendinha do viés bem aqui, ó. Porque tá mais fininho, tá? E eu vou passar uma costura prendendo ele todo bem certinho aqui, ó. Vou fazer isso desse lado do zíper. E vou pegar um outro viés e vou fazer do outro lado do zíper, tá? Que aí já vai facilitar na hora que eu for fazer o acabamento. Já vai estar com o viés pronto. Vou lá na máquina, vou costurar desse lado, vou costurar desse lado. E aí eu mostro pra vocês. Pronto, gente. Costurei, ó, 2. Um viés pra cada lado do zíper, ó. Um pra esse lado e um pra esse lado, ó. Ficou assim, tá? E aqui a emenda, ó, de um eu fiz nesse encontro e o outro lado eu fiz no outro encontro do tecido, tá? Pra não ficar todos esses encontros no mesmo lugar. Agora, gente, eu fiz, ó, no meio do tecido, eu marquei aqui, ó, fiz um piquezinho. Tá vendo, ó? Bem no meio do tecido, ó. Fiz um pique aqui e um pique aqui. Também fiz isso do outro lado do tecido. Um pique aqui e um pique aqui, bem no meio também. Depois eu peguei esse lado do zíper, ó. Coloquei tecido com tecido, tá vendo? E eu marquei o meio aqui também. Ó, como é que eu marquei o meio? Com caneta, aqui pelo lado do viés mesmo. E fiz isso do outro lado do zíper também. Marquei o meio, tá? O primeiro lado que eu vou costurar vai ser esse lado aqui da parte que vai ficar por dentro, tá? Porque aqui não vai a alça, do outro lado eu vou pôr a alça antes, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeira coisa eu tenho que achar qual é o zíper maior, qual é o menor. Deixa eu ver aqui. Esse é o menor. Então, o menor fica aqui pelo lado menor e o maior fica ali pelo lado maior. Aí, eu vou pegar, ó, direito do zíper com o direito do tecido B. E vou pôr aqui, ó, bem certinho, pique com pique aqui onde eu fiz essa marcação, né? Eu marquei aqui nessa costura, ó, fiz um pique. E eu dobrei assim no meio e fiz um pique em cada lado, tá? Então, eu tenho as marcações tudo direitinho. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu marco é esse, do tecido. Agora, eu posso pôr o grampinho ou posso pôr alfinete, tá? E vou marcar esse lado aqui também, o pique, ó, do tecido com a marcação do meio do zíper. E vou marcar esse aqui também, ó. Eu fiz a marcação do meio, nesse meio aqui que eu achei, ó, tá? Aqui. Bem certinho. Desse lado aqui também, ó, o meio com o meio. E o zíper, gente, ele fica alinhado aqui, ó, bem certinho com o tecido, tá? Agora, depois de que eu marquei todos os meinhos, eu vou vir aqui com grampo, ó, e vou ajeitando. Tá dando, gente, pra entender? Ó. E aqui, ó, todos os cantinhos eu ponho
o grampinho bem próximo aqui, ó, na parte reta ainda, bem próximo da curva. Ó, porque aqui, ó, nessa parte da curva, eu só ajeito assim com a mão na hora de costurar, ó, e ele já fica todo certinho, tá vendo? Não precisa cortar o zíper, porque o zíper desfia, ó, ele fica todo certinho. Agora, eu vou fazer isso toda a volta bem certinho, como eu fiz aqui esse canto. E eu vou lá pra máquina e eu vou passar uma costura aqui, aonde eu já costurei o viés, no mesmo lugar. Vou passar em toda a volta. Pronto, gente, olha aqui, ó, todo costuradinho, toda a volta, ó. Tá? Todo costurado. Ó. Agora, nós já vamos finalizar esse viés do lado de cá, esse que a gente já pregou, ó. Então, nós vamos virar a peça aqui, ó. Vamos virar o viés, ó. E vamos ir rebatendo esse viés. Aqui eu posso rebater de duas formas, tá? Posso rebater ele assim. Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Assim. Ou eu já posso rebater prendendo ele aqui e já passando a costura aqui, tá? Porque aí eu não preciso fazer duas costuras, uma aqui e depois uma aqui. Tá vendo, ó? Eu posso rebater ele só assim, ó, viro, costuro ele em volta dele todo. E depois, para ele não ficar assim em pé, eu tenho que fazer, rebater ele assim, ó. Tá vendo? Ou eu posso já rebater ele direto, que é o que eu vou fazer, ó. Eu dobro ele aqui e viro ele assim. Posso alfinetar. Porque aqui, gente, ao mesmo tempo que eu tô fazendo o acabamento do viés aqui, ó, viradinho, eu já deixo essa parte toda rebatida, ó, por esse lado aqui. Eu já vou fazer essa costura aqui rebatendo, tá? Porque aí eu não preciso fazer duas costuras, uma aqui e depois assim para rebater. Eu faço uma só. Só que aí aqui o ideal é fazer isso que eu tô fazendo, ó. Vem. Ai, deixa eu puxar essa parte pra cá, porque ela atrapalha um pouco. Esse outro viés, espera aí. Pronto, ó. Eu venho, dobro e viro. Ó, e aí eu boto o alfinetinho. E ele tem que estar bem certinho, tanto aqui quanto aqui, ó. Tá, ó, bem esticadinho assim, ó. Tá vendo? Porque eu vou rebater pelo lado de dentro. Então, para que fique bem bonitinho aqui fora também, tá? Ó, eu vou terminar de alfinetar todo ele. Ó, deu pra entender, gente? Ó, vou fazer aqui bem de pertinho, ó. Eu viro meu viés aqui, ó. Tá vendo? E eu dobro ele pro tecido. Ó. Aí, alfineto. E eu vou fazer isso em todo o contorno, tá? E aí, eu vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha. Ele vai prender o meu viés aqui. E também já vai fazer aquele pesponto aqui. Eu vou usar o ponto número 4, tá? Pra ficar um pesponto bem bacana. Pronto, gente, ó. Rebati. Olha como é que ele fica bem rebatidinho, ó. Vendo? E desse lado, ó, ele já fica o pesponto, olha aí, ó. Que bonito que fica, ó. Ele fica bem um pezinho de máquina.
Aí fica bem certinho, ó. Quando eu abro e fecho o zíper, ó, ele não atrapalha nada, porque ele fica todo embutidinho aqui, ó. Fica super bacana, super bonito, ó. Tá vendo? Agora a gente reserva só um pouquinho isso aqui pra gente pôr a alça, tá? Ah, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Lembra, gente, que aqui ele não é no meio, né? Essa parte da frente é menor, né? A nossa dobra é aqui, ó, né? Um zíper vai ficar lá, o outro vai ficar aqui embaixo. Então, a gente vai pôr duas alças, uma na frente e uma atrás. E elas vão ter tamanho diferente, para que elas fiquem iguais, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nesse aqui. Ó, uma alça vai ficar aqui na parte dessa aqui, na parte da frente. E a outra alça vai ficar nesse aqui na parte de trás, certo? Então, essa alça aqui de trás vai ser menor e essa aqui vai ser maior, porque eu tenho que fazer essa diferença aqui. A alça vai ficar por aqui, tá? Então, tem essa diferença. E aí, uma alça eu cortei com... Eu tô usando aqui o couro montano, tá bom? Ó, eu achei que combinou bastante, vai ficar super bacana com a minha peça. Uma alça eu cortei com 35 centímetros, que é a alça da parte de trás, a maior. E a outra alça eu cortei com 42. Deu uma diferença de 7 centímetros. Por quê? Porque essa parte minha do tecido vai ficar... Ó, essa dobrinha aqui, ó. Vai ficar lá naquela marcaçãozinha ali, ó. E essa marcaçãozinha tem 3,5. Então, 3,5... mais 3,5 dá 7. Então, eu aumentei 7 para ficar bem certinho, tá bom? E aqui na parte da frente, ó, onde eu vou pôr a alça, eu achei o meio, ó, dobrei assim, achei o meio e fiz um pique, tá vendo? Ó, risquei ali. Desse pique pra cá eu marquei 7 centímetros e desse pra cá eu marquei 7. Aqui no meio da alça vai ficar com 14 centímetros, tá? Então, eu vou pegar direito da alça com direito da peça e eu vou pôr aqui assim, ó. Tá vendo? Ó, meu risquinho tá ali da marcação do 7, eu vou pôr pro lado de fora. O meio fica com 14 centímetros, tá? E eu vou pôr um grampinho aqui prendendo. Ó, ajeito a alça pra ela não ficar torcida e ponho o outro do risquinho pra fora, a alça. E ponho um outro grampinho. Ó, tá vendo? Agora, vamos conferir bem certinho, pra ver se deu tudo certo. Deixa eu ver aonde que é a minha marcação aqui, gente, porque eu marquei lá, mas eu não marquei nessa peça, esqueci de marcar. Só vou pôr aqui pra prender. Ah, a alça menor é a de cima. Eu inverti, peraí, gente. Essa é a menor. Oh, meu Deus. Vamos fazer a marcação aqui. De 4, né? E aí fica melhor. Peraí, gente. Lembra que a gente fez essa marcação aqui com 4? Então, vou manter essa ali do meio. Eu nem preciso fazer, porque eu vou seguir o outro lado, né? Então... Ó, aí eu ajusto ali. Só vou prender aqui pra não sair do lugar. Pronto. Ó, e aí a alça fica do mesmo tamanho, tá vendo? Porque eu fiz essa diferença aqui, ó. Tá? Aí ela vai ficar aqui, ó, do mesmo tamanho, tá bom? Já avacalhei a alça. Mas já deu pra ver que ela vai ficar do mesmo tamanho, tá bom, gente? Então, agora que eu conferi, deu certinho, eu vou lá na máquina e eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Prendendo a alça com uns 2 ou 3 retrocessos. Desse lado e desse lado aqui também. Depois que eu prendi a alça,
eu vou deixar a alça aqui pra dentro, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa parte. O mesmo processo, vou fazer os piques bem direitinho. Vou pegar esse outro lado do zíper, vou posicionar aqui, ó. E eu vou botar grampinho em volta dela toda. Costurar e depois rebater o viés, tá? Mas primeiro deixa eu prender lá a alça. Aí eu vou costurar essa parte aqui. Ó, gente, eu preguei a alça, né, ó. Aqui tá a alça e ali tá a alça, ó, que eu preguei, tá vendo? Aqui, ó. Tá bom? Passei bastante retrocesso. Aí eu peguei o outro lado, né, que eu já havia costurado, finalizado, ó, do zíper. Tá vendo? E eu passei, fiz os piques direitinho, as marcações, igual eu fiz no primeiro lado. E eu botei grampinho e tudo, ó. Tá vendo? Agora, eu vou levar pra máquina. E eu vou passar uma costura em volta dele todinho. E depois que eu passar essa primeira costura, eu vou fazer igual eu fiz lá do outro lado também, ó. Vou vir com o viés, vou dobrar e vou rebater, tá? Tudo igualzinho eu fiz a primeira parte, sem mudar nada. A única coisa que eu fiz aqui diferente, eu coloquei a alça primeiro, tá? Fui lá, costurei a alça primeiro. Agora o restante é tudo igual, tá bom? Ó, gente, então, deixa eu só mostrar esse pedacinho aqui, que foi o único pedacinho que eu deixei sem terminar, né? Ó, eu costurei assim, né? O zíper. Peraí, eu costurei com ele fechado, tá? Deixa eu fechar aqui, peraí. Ó, com ele fechado. E eu vim costurando. Aí eu costurei ele todo, certo? Tirei os grampinhos, tudo. Costurei ele todo assim, bem certinho. Agora, depois de costurar, eu já vim pespontando. Aí, pra pespontar, a gente pesponta com o zíper aberto, tá? Porque eu preciso pôr na máquina assim, ó. Eu preciso pôr na máquina assim, tá? Ó, dobro uma vez, viésinho, e dobro puxando o meu zíper assim. E eu vou costurando. Dobro uma vez e viro. E vou puxando o meu zíper. Quando chega aqui na alça, gente, vocês têm que cuidar que a alça tem que ficar pra cima, tá? Não pode costurar com ela pra lá, ela tem que ficar assim pra cima. Que quando eu fizer o pesponto, ó. Quando eu fizer esse pesponto, a alça vai ficar bem certinha. Tá bom? Ó, e vou trazendo, cuidando, né? Empurrando sempre a outra parte lá pra baixo. Ó, dobro. E viro. Trago o zíper bem certinho, ó. Eu parei, eu tava finalizando, mas eu parei pra mostrar pra vocês, porque tem esse detalhe da alça que eu achei importante mostrar, tá? Ó, dobra. Vira, puxa o zíper, puxa a alça. A alça não pode ficar pra baixo, tem que ficar pra cima, senão a costura não vai ficar certinho, tá? Ó, dobrou e aí finaliza assim a costura, tá? Quando chega aqui, gente, ó, nessa parte aqui, ela já tá presa. Aí vocês levem assim, ó, que a máquina vai passar, ó, tá vendo? É só trazer o tecido, ele embola um pouquinho, mas dá certo, tá? Só com um jeitinho que ele dá todo certo. Então vou terminar de... Eu só vou terminar de costurar essa parte aqui que eu não costurei. Ah, e deixa eu mencionar uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu mudei o tamanho da alça, tá? Porque aquela medida que eu passei pra vocês, uma de 35 e a outra de 42, dava só pra segurar assim na mão. E eu pensei na possibilidade de eu precisar carregar no ombro. Então eu aumentei um pouquinho, pra não... Quem quiser pode até aumentar um pouquinho mais, tá? O meu ficou bem altinha do ombro. Eu usei esse meu de 42, que era o maior, só para não cortar outra alcinha, outro cor montana, tá? Aí eu usei essa de 42 como a menor
E a maior eu aumentei 7, então ficou com 49. Ficou uma alça com 42, a menor, e a maior ficou com 49, tá? Aí eu dispensei aquela de 35 inicial que eu falei pra vocês. Eu achei assim melhor porque eu consigo apoiar ele no meu ombro, tá? Mas quem quiser pôr um pouquinho maior a alça para deixar uma folga maior, também fica a critério de vocês, tá? Mas essa margem que eu deixei pra mim ficou boa. Então eu consigo carregar no meu ombro e eu consigo também carregar na mão, tá? Eu vou lá na máquina e eu vou finalizar isso aqui. Aí eu vou desvirar a bolsa pra gente terminar ela, tá? Pronto, gente, finalizei. Ali onde faltava finalizar, tá? Já desvirei. E agora, nós vamos fazer, ó, ficou assim, tá? Todo o pesponto em volta, ó. Igual do outro lado. Tirar todos os fiozinhos que ficarem. Agora, nós vamos fazer essa costura pra dividir a nossa bolsinha, né? Essa aqui, ó. Eu vou iniciar a costura aqui, ó, bem aqui depois do pesponto. Inicio com retrocesso aqui e finalizo aqui também, logo aqui, ó, antes de, não precisa passar em cima do pesponto, até o pesponto, tá? Finalizo aqui, vou passar essa costura de fora a fora, tá bom? Ó, eu deixei o zíper fechado para não sair nada do lugar. Agora eu deixo a bolsa toda bem certinha e eu ainda ajudo com alfinete, assim, ó, um pouquinho mais próximo de onde eu vou fazer a costura. Só um alfinetinho aqui assim, ó, só para não sair nada do lugar, tá? Então eu vou iniciar aqui, antes de pegar o pesponto, o retrocesso, venho e finalizo aqui com o retrocesso também. Pronto, gente, agora tá, só falta então pôr os botões. Eu decidi pôr esse de tic-tac mesmo, tá? Aqui, gente, nessa aqui eu coloquei 2 botãozinhos, bem? Só 2. Essa bolsa, por ser uma bolsa grande, eu até acho legal pôr 3. Só que eu não pensei em pôr 3 quando eu tava montando ela e eu acabei fazendo o bolso muito alto, tá? Porque como que a gente vai marcar esses botões? Ó, eu vou pegar essa parte que é a menor e eu vou marcar daqui, ó, do tecido pra dentro, ó, aqui do tecido pra dentro, 10 centímetros e faço um risco. Do outro lado também, ó, daqui do tecido pra dentro, 10 centímetros e faço um risco. Aqui, gente, pra dentro, eu marquei 2 centímetros e aí eu fiz aqui, ó. Eu até tentei marcar para poder usar o botãozinho do meio menor, mas não fica legal. O ideal é 2 centímetros mesmo, tá? Então eu vou fazer certinho como tem que ser, 2 centímetros. E ali no meio, se eu ver que realmente eu preciso de mais um botãozinho, aí eu vou descer um pouquinho esse meu bolso, tá? Porque tá pegando bem em cima do bolso. Ó, então eu fiz essas marcações aqui. Da borda, das duas bordas para dentro 10 e aqui de cima para baixo 2 centímetros. E aí eu vou pôr o botãozinho de tic-tac. Então eu vou vir aqui. Ó, eu abri, tá, gente? Porque eu só vou pôr nessa parte aqui de dentro, o botão não pode pegar na parte de fora. Eu faço furinho com esse furador aqui porque ajuda, tá? Facilita. Aí eu ponho aqui essa parte. Eu escolhi esse preto, tá? Pra ficar bonitinho, porque a minha estampa de fora tem preto, então eu acho que vai ficar bem legal. E aí combina também com a minha alça, tá? Aí eu boto aqui no balancinho, ó, bem certinho. Aperto meu primeiro botão colocado. Agora o segundo, vem aqui, ajudo, coloco essa peça. Ali no balancinho,
e aperto. Ó, coloquei os dois lados. Agora, gente, olha como é que eu faço. Pra marcar o outro lado certinho, ó. Eu dobro aqui onde tem que dobrar, tá vendo, ó? Bem na dobra certinha. Eu tô até com ele aberto, mas pode dobrar com ele fechado também. Mas deixa eu virar aqui, gente. Ó. Tá? Dobro ele bem certinho aqui, ó. Ó. E eu aperto aqui, ó. Bem apertadinho. A hora que eu aperto, fica a marca do botão, eu já venho aqui com a caneta e faço a bolinha, tá vendo? Ó, desse lado. E agora desse lado aqui também, ó. Ajeito bem, deixo ele todo bem certinho. Aperto. Quando ele faz a marcação, eu venho e marco com a caneta. Então, vai ficou aqui e aqui, tá? Eu vou até conferir pra ver as medidas se ficaram certinhas, ó. Ficou com 10. 10. Aqui ficou com 6. E com 6. Ficou bem certinho, tá? As medidas. Agora aqui, vamos lá. Abre o zíper também. Deixa eu trocar essa peça do balancinho, né? Essa peça aqui, ó. Eu preciso pôr a outra. Porque agora é o outro lado do botão. Pronto. Aí da mesma forma, tá, gente? Ó, furo. Pego essa parte aqui, coloco aqui. Pronto. Vamos lá, furo. E assim finalizamos a nossa pasta. Olha só, aqui eu finalizei somente com os dois botõezinhos mesmo, ó. Assim, tá? Acho que não vai ser necessário pôr 3, mas para quem quiser usar 3, aí só tem que abaixar um pouquinho aqui, ó, porque o botão ele fica bem em cima do bolso. Então, abaixar um pouquinho o bolso, diminuir a altura, e aí dá para pôr 3 botões. Ó, ficou assim, ó, super linda, super estilosa. E aqui é o que eu falei pra vocês, que eu aumentei um pouquinho a alça, ó, porque se eu quiser levar assim, olha, também dá, viu? Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer essa belezura para guardar as réguas de vocês. Beijos e tchau!